Olá, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Queridos, peço a sua inscrição aqui no canal. Antes de começar aqui a falar, peço que você, ao se inscrever, ative os sinos da notificação, dê o like, que é aquele joinha, aquele gostei, compartilhe o vídeo, comente e distribua para todas as pessoas que você achar que precisam da palavra de Deus. No caso, todos nós. Queridos, quero deixar um texto de Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Eu não vou falar sobre a polêmica que envolve esse versículo, mas eu vou apenas falar num outro viés, um outro prisma, acerca de uma questão que me perguntaram e terei que entrar com isso, né? Eu vou basear aqui numa apostila, né? Minha, no caso, para dar aqui uma introdução apenas a um conceito que vamos falar daqui a pouco, tá? Mas antes vamos ler o texto bíblico que diz assim, 16 de Mateus, capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que eu quero que você preste atenção é que a igreja é de Cristo. Cristo está dizendo, edificarei a minha igreja. Ele coloca aqui num pronome pessoal possessivo, ou seja, a igreja é posse de Cristo, corpo de Cristo é a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo. Nas cartas paulinas, nós encontramos essa declaração, que nós somos o corpo de Cristo. E ele diz também que ele é a videira, nós somos os ramos, e toda vara que está nele dá fruto. Em outras palavras, nós somos parte do corpo de Cristo e somos parte da videira, que é Jesus. Somos as varas que estão na videira, né? Então, mostrando a íntima comunhão, a unicidade espiritual que há entre nós e Jesus. E ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, né, que no caso é o Hades, né, não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas hoje elas perguntam qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja verdadeira e qual é a igreja falsa, dado em vista o número de grandes quantidades de igrejas, de denominações que estão surgindo aí no cenário do mundo, né? Cada dia, na junta comercial, pelo menos aqui no Brasil, surgem centenas ou até milhares de novas igrejas. Pessoas que muitas vezes saem das suas igrejas por estarem insatisfeitos com o que é ensinado lá e fundam a sua igreja da forma como eles acham que a igreja deve ser. Ou seja, fazem segundo o conceito que eles têm, segundo a cabeça deles. E muitas vezes isso não dá certo. Quando a gente vai analisar os parâmetros de que é uma igreja, então nós vamos ver que aquela pessoa está errada. E, lamentavelmente, há casos em que essas igrejas fundadas desta forma que eu acabei de descrever, elas vão gerar em igrejas polêmicas, controversas, igrejas com ensinamentos estranhos, com hábitos estranhos, com modismos estranhos, muito diferentes e muito distanciados daquilo que está escrito no Tanar e na Brit Hadashah, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, né? Então vemos que há uma distorção de valores nessas igrejas. Então, qual é a igreja certa, Pastor Ricardo? Você pode me perguntar. Eu quero dizer para você que a igreja certa é a igreja que está mais próxima da Bíblia. É a igreja que procura conhecer a Bíblia e vivenciar os seus ensinos. Essa é a igreja certa. Ah, mas por que tem tantas igrejas? Um dos motivos é esse pelos quais eu acabei de lhe dizer. Pessoas que estão no nosso meio, muitas vezes, mas que estão insatisfeitas com a forma da igreja, com a doutrina da igreja, com a maneira da igreja se expressar, a maneira da igreja conduzir, a maneira que o pastor prega, a maneira que o ensino do pastor é dado, ou do padre, e por aí vai. Enfim, todas as pessoas têm uma alegação para poderem estar em aquilo que nós chamamos de uma seita, né? Ou com isso, normalmente a seita, né, que vem de uma palavra chamada secta, quer dizer seleção, ou seja, na verdade mostra que é uma escolha, uma seleção de ideias que a pessoa escolhe para poder literalmente vivenciá-las. E com essas seleções que as pessoas sectárias fazem, automaticamente
vão haver heresias, que vem da palavra grega aireses. E essa palavra aireses, ela significa uma escolha, ela significa uma preferência. Daí, né, essa palavra ela veio a significar que são coisas que a pessoa escolhe, mas que não são escolhas apostólicas ou proféticas ou cristológicas. São escolhas da pessoa. Aí com isso se forma uma heresia, É interessante que toda a igreja, eu falei que a igreja certa, não é, independente da denominação, não estou aqui atacando a denominação A ou denominação B, nem estou citando nenhuma denominação aqui, não é muito do meu feitio ou não é do meu feitio fazer isso, só em último caso mesmo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: toda igreja que é sectária, toda igreja que está vivenciando na sua prática de adoração, entre aspas, a heresia, né? Uma escolha, né? Uma preferência de gosto, né? Essas pessoas normalmente, essas pessoas destas igrejas normalmente, né? Igrejas entre aspas também, elas normalmente têm conceitos errados e pregam errado acerca da Bíblia Sagrada. Para elas a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, ou seja, ela perde o respeito pela Bíblia. E eu costumo perguntar, né? Quem somos nós para determinar o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus? Vai haver divergências. No campo das ideias vai haver pessoas que vão dizer, não, esse texto aqui é a palavra de Deus. Vai haver outros que vão dizer, não, esse texto aqui não é a palavra de Deus. E vai ser uma verdadeira Babilônia de ideias, uma verdadeira confusão, uma verdadeira Babel de ideias, porque gente vai ter que vai dizer que não, isso aqui não é Bíblia, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é. Então o mais salutar é nós acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra que revela Deus, que revela Cristo, que revela o sagrado para nós. Esse é o conceito que vai te trazer saúde espiritual. Ah, mas tem textos que é Nabucodonosor que está falando, tem textos que é Senaqueribe que está falando, que é Golias. Enfim, os adversários do povo de Deus, né? Eles têm voz também nas escrituras. É claro que ali é uma narrativa acerca desses homens e que compõem essa estrutura narratívica a palavra de Deus. Ou seja, nem só de coisas boas, porque senão seria um livro só de heróis, um livro só com falas de heróis. Seria uma coisa muito semelhante a filmes da Marvel, da DC Comics e por aí vai. Não é? Mas não, a Bíblia ela dá voz também aos inimigos da causa de Deus para fazer com isso uma construção narratívica ou uma construção de narrativa de uma determinada época, tempo ou de alguma coisa que ocorreu. Então, sempre tem uma distorção sobre a pessoa de Deus. Uns dizem que Deus é um homem, que Deus tem olho, tem pé, tem braço, que Deus é mau e por aí vai. É tanta coisa que falam de Deus, mas quando na realidade, quando olhamos para a Bíblia, vemos exatamente o ensino da Bíblia, que Deus é espírito, ele tem uma natureza de espírito, natureza espiritual, Deus é atemporal, Deus não tem começo, não tem fim. Tem gente que pergunta, de onde veio Deus? Quem criou Deus? Deus, ele está acima. Deus não existe, na verdade. Deus, ele é. Ele está acima de tudo, de todos, ele é atemporal, ele é incriado, ele é aquele que não tem começo de dias nem final de existência. Esse é Deus, mas tem gente que ensina o contrário. Inclusive teve um heresiarca chamado Lactâncio, na história da igreja, lá no 2º século, que ele dizia acerca da natureza de Deus e quem criou Deus. Né? É uma longa história, né? Então, sobre a queda do homem e do pecado, dizem que o homem não pecou, que Adão não existiu, que o pecado teve até um sujeito também chamado de Nestório. Esse camarada ele ensinou algumas heresias acerca do pecado original, né? Disse que não existiu o pecado original. Pelágio também foi outro, né? O pelagianismo. Pelágio inclusive dizia que cada homem é um Adão e cada homem tem o seu próprio jardim do Éden, no qual ele é tentado, ou seja, todo homem nasce puro, quando a Bíblia diz que na verdade que Paulo ensinando aos romanos, ele diz que em Adão todos nós caímos, todos nós pecamos, porque ele foi o pai da raça humana,
o pai dessa nova raça, e Jesus é o cabeça da nova raça, é o novo Adão, né? Então tem conceitos errados sobre a pessoa de Cristo, fala que Cristo não é nascido de virgem, fala que Cristo não é aquilo que nós pensamos que é, fala que Cristo é um homem comum, apenas um homem que tinha boas ideias, um bom filósofo, um bom homem, um homem que viveu com justiça, e tanto conceito que, se eu for falar, vai ser um vídeo de muitas horas aqui falando. Porque o que eu mais tenho aqui na minha biblioteca são livros de cristologia. Acho que a grande parte dos meus livros, vamos dizer assim, que 30% é cristologia, ok? E é cada conceito de arrepiar, que Cristo não andou sobre as águas. Teve até um camarada chamado Hermann Heimarus. Esse camarada, ele disse, ele é alemão, né? Ele disse que Jesus, na verdade, ele andou sobre a cadeia de corais que tinha ali no Mar Vermelho, no Mar da Galileia, né? Melhor dizendo. Ele andou na cadeia de corais, ele sabia exatamente, por ele ter atravessado muitas vezes de barco, aonde tinha os locais que ele podia pisar, né? Então vejam as interpretações naturalistas que dão as coisas acerca de Jesus. Que os milagres dele, na verdade, são invenções, que o nascimento virginal, na verdade, é uma composição literária, vamos dizer assim, para simplificar, para que pudesse dar méritos à pessoa do próprio Cristo, para endeusá-lo, para ver nele uma pessoa importante, já que esses tais apelam para figuras históricas, dizendo que os mesmos nasceram também de uma forma miraculosa, excepcional, diferente, etc., né? Então, sobre a salvação nem se fala, né? E sobre as coisas do futuro, a escatologia, uns dizem que Jesus não vai voltar, tem até uma pessoa que está dizendo isso aí na internet, que Jesus não vai voltar coisíssima nenhuma, que não vai haver segunda vinda, mas graças a Deus que a grande maioria da igreja crê que ele irá voltar, ou seja, antes da tribulação, ou depois da tribulação, ou no meio da tribulação, mas ele há de voltar de novo para os seus. E a promessa dele, porque quando ele estava entre nós, ele disse que viria outra vez. Ele viria, ele próprio falou, João registra isso em João capítulo 14. Ele diz lá que viria outra vez, nos levaria para ele mesmo, a fim de que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Quando ele estava ascendendo ao céu, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que dois varões, que eram anjos, disseram, olha, não fiquem tristes, porque esse Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar da mesma maneira como vocês o viram subir. Então, é prometido em vários textos, várias profecias no Tanar, na Brit Hadashah, falando sobre a volta de Jesus. Então, as pessoas que escolhem ser sectárias ou vivenciarem pensamentos de heresias, né, de aireses, essas pessoas normalmente têm distorções muito grandes sobre a questão da pessoa de Cristo, sobre a salvação, sobre o porvir. Isso tudo se dá pela ação diabólica no mundo. Você pode ver isso em 2 Coríntios 4:4, não é? Se dá pela ação diabólica contra a igreja, infelizmente. Você vê isso em Mateus 13:25. Você vê isso na ação diabólica contra a palavra de Deus, Mateus 13:19, é a parábola do semeador. Você vai ver grandes verdades ali. Você vai ver também que é o descuido da própria igreja em pregar o evangelho genuíno, completo, ou seja, uma santificação de mente, de alma, de espírito, né? Porque Jesus falou que devemos amar a Deus com todas as forças, de toda a nossa alma, com toda a nosso espírito, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então, a igreja muitas vezes ela não se prepara, não tem uma completude de racionalismo, de racionalidade para interpretar corretamente a Bíblia, não interpretar emocionalmente, mas interpretar racionalmente. Quando eu digo racionalmente, não estou querendo dizer com isso que vamos virar agnósticos, né? Que só se aceita, só crê naquilo que pode ser comprovado. Não, isso não é o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós temos que ter cuidado em pregar um evangelho, mas um evangelho que seja pesquisado, estudado, compreendido por nós primeiro, para depois passarmos ele para outras pessoas. Essa é a responsabilidade que temos. E em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, nós vamos encontrar aqui também o aparecimento dessas igrejas
que não são, entre aspas, igrejas, né, é exatamente uma falsa hermenêutica. 2 Pedro 3,16 vai dizer isso. Uma falsa hermenêutica. E a hermenêutica é exatamente a arte da interpretação da Bíblia. A partir do momento que você faz a morfologia e você une a morfologia com a sintaxe, vai ser igual a exegese. Morfologia mais sintaxe igual a exegese. E exegese é a principal ferramenta da hermenêutica. Quando a morfologia é errada, a sintaxe é mal feita, a exegese vai ser distorcida, vai ser, ao invés de exegese, vai ser exegese. Ou seja, quando a pessoa tira dela mesmo e dá a interpretação dela mesmo e coloca na Bíblia o conceito dela mesmo, para que a Bíblia diga aquilo que ela mesma deseja que a Bíblia diga e não aquilo que a Bíblia diz. Essa é a diferença. Meu Deus, que Deus possa nos abençoar, que nos guarde destas invencionices e que possamos ficar com a verdade das Sagradas Escrituras. E quando eu digo verdade das Sagradas Escrituras, eu me refiro a coisas que de fato a Bíblia diz, e não invenções engenhosamente engendradas pelo inimigo das nossas almas e pelos homens que não têm compromisso com a verdade de Deus. Oremos. Bendito e amado Deus, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, te damos graça por gravarmos mais este vídeo, Senhor, para esclarecimento do teu povo. Abençoa rica e abundantemente, Senhor da glória, cada um de nós, nos dá compreensão para entendermos qual é a igreja certa. A igreja certa é a igreja que tu dissestes no texto que lemos de Mateus capítulo 16, versículo 18, em que tu diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. É a igreja certa, é a igreja que está associada ao evangelho que Cristo pregou, a que os apóstolos ensinaram. Esta é a igreja certa. Portanto, ilumina nossa mente, o nosso coração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.